Boa noite, gente. Hoje a gente está com uma live da Dai. Essa live que a gente vai fazer hoje é para falar sobre um tema muito importante para quem está fazendo macarrons. Eu não me conheço, eu sou Daiana Dias, especialista em macarrons. E nessa live a gente vai falar sobre os benefícios de você estar em um nicho que não tem concorrência. Um nicho que, apesar de estar em alto crescimento, um subnicho da confeitaria, na verdade, né? Porque a confeitaria já é um nicho, é um subnicho da confeitaria, aonde a concorrência é baixíssima e a única coisa que você precisa fazer é saber fazer os macarrons. Primeiro, para algumas pessoas que podem estar passando por aqui, podem nem conhecer os macarrons, tá? Várias pessoas pensam em trabalhar com macarrons, outras não conhecem o doce, mas já ouviram falar, já viram, mas nunca consumiram. E algumas já consumiram, gostam, mas nunca fizeram. E quando a gente pensa no macarrão, a gente pensa para quem eu vou vender os macarrons, como eu vou fazer os macarrons e como eu vou vender os macarrons, tá? Então você pensa assim, quem serão esses possíveis clientes que estão esperando esse docinho? Aonde eu vou vender os meus macarrons? É para o meu cliente? É para uma loja? É por encomenda? Como eu vou vender esses macarrons? E, em terceiro lugar, como eu vou fazer esses macarrons, que é a técnica. Quando a gente pensa nesses três tópicos, né, de quem será o seu cliente, o segundo, aonde você vai vender, local, e o terceiro, que é como eu vou fazer, você já pensa aí, já tira uma margem de pessoas que não sabem fazer os macarrons e que só ficam nesse desejo. Eu penso, eu preciso saber uma técnica que requer conhecimento, uma técnica que muitas pessoas acham que requer muitos utensílios e equipamentos, porém, quando a gente sabe a técnica correta e alguns pulos do gato ou algumas informações específicas, a gente deixa de estar preso só a alguns tipos de forno, tapete, termômetro ou alguns tipos de merengue. Então, a gente consegue fazer com todos os tipos de merengue, como eu, que já fiz macarrão suíço, já fiz macarrão com merengue italiano e já fiz macarrão com merengue francês. Então, eu não estou presa a uma técnica, porque eu tenho conhecimento para usar todas as técnicas. Já fiz em forno caseiro, já fiz em forno a gás, já fiz em forno de pedra e hoje faço em forno elétrico. Então, eu não estou presa a um equipamento. A única coisa que me prende nos macarrons e que eu preciso, de fato, fazer eles, preciso saber para fazer eles, é o conhecimento. Uma vez que eu tenho esse conhecimento do início ao final do que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo, eu saio dessa limitação de só fazer ele com alguns equipamentos, de só fazer ele com algumas técnicas em alguns momentos específicos, tá? E aí eu saio daquela concorrência de fazer o que todo mundo faz também, que o principal que eu queria falar para vocês hoje é sobre essa concorrência. A confeitaria hoje, e dentro de todo o cenário que a gente vive de pandemia, se tornou um mercado muito saturado. A gente sabe que existe mercado para todo mundo, mas a gente sabe que qualquer pessoa pode fazer um brigadeiro, pode fazer um bolo, qualquer pessoa que tem uma cozinha, um forno, uma panela e que tem, às vezes, acesso a um tipo de informação que seja na internet, pode estar fazendo todo tipo de produto dentro da confeitaria. Porém, os macarrons não é qualquer um que faz, porque ele precisa Os macarrons, você tem que sair dessa zona de conforto, baixa aqui a conexão, sai dessa zona de conforto, dessa leva que todo mundo faz brigadeiro, que todo mundo faz bolo, que todo mundo faz biscoito, que todo mundo faz bolo de pote, e aí você vai ficar meio que sendo rara no mercado. Eu não sei vocês, mas na região de vocês, para quem aí mora ou em cidade grande ou no interior, me digam aí com numeração 1, 2, 3, 4, quantas pessoas vocês conhecem, ou zero, que façam macarrons. Então, você pode colocar aí 0, 1, 2, 3, a quantidade de pessoas que vocês conhecem hoje que saibam fazer macarrons, que vendam macarrons, que comercializem macarrons. Olhem ao redor de vocês, né, e pensem assim, poxa, não sei quem sabe fazer bolo, não sei quem sabe fazer brigadeiro, não sei quem sabe fazer biscoito. Mas macarrão, se eu precisasse hoje encomendar esse docinho, quem
eu tenho como referência aonde eu posso comprar. E eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de uma loja, estou falando de um estabelecimento. Você pensa hoje, loja de bolos caseiros, tem bolo da vovó, tem loja de bolo confeitado, você já pode ir na Perini comprar. Então pensa aí comigo, qual o lugar, qual a pessoa, qual é o estabelecimento que eu vou hoje ligar ou para encomendar ou para pronta entrega para conseguir ter os macarrons. Zero, já tentei fazer, achei muito difícil. Zero, zero, zero. Todo mundo respondendo zero. E por mais que você pense assim, eu não conheço ninguém que faça, não sei aonde encontro e não tenho nenhuma referência, mas eu vou procurar. Você pode procurar durante dias ou semanas e você talvez ainda assim não encontre na sua cidade. Você pode ligar para uma confeiteira ou para uma pessoa que saiba fazer bolo dentro do ramo da confeitaria e pode perguntar, você conhece alguém que você possa me indicar que faça macarrons? E ainda assim, ela pode te dizer, na maioria dos casos, que não conhece alguém para indicar. Então, se você for a pessoa que faz os macarrons, se você for a pessoa que se faz ser vista, né, que se faz ser conhecida no sentido de, olha, eu tenho amigas confeiteiras e avisá-las, eu faço macarrão. Olha, eu estou divulgando na internet que faço macarrons. Na minha vizinhança ou ao redor daqui, todas as pessoas sabem que eu trabalho com macarrons. Você já saiu de uma concorrência que não existe. Porque quando você está dentro de um nicho onde você se destaca por fazer algo muito bom, você saiu de uma concorrência que existe. Mas quando só você sabe fazer aquele doce, você nem entrou, na verdade, numa concorrência que não existe. Porque não existe concorrência. E aí você acaba sendo a exclusiva, sendo a peça única. Não vou nem dizer a especialista, você tem que fazer macarrons, claro, com perfeição para você já vender, mas você vai ser a única pessoa de referência que vende os macarrons. Quando a gente fala que uma pessoa, ela precisa ter alguns tipos de atributos para fazer macarrons, que não são, como é que eu posso dizer, atributos ou adjetivos ou qualidades difíceis. Eu sempre digo, para uma pessoa fazer macarrão, ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter dedicação, porque ela pode não conseguir na primeira vez, então ela precisa se dedicar àquilo, olhar a receita, entender a aula, anotar e se dedicar a fazer aquilo. Segundo, ela precisa ser persistente. Algumas pessoas chamam como teimosa, mas quando a gente fala de teimosia já é algo mais negativo, né? Então eu digo que seria persistência. E ela precisa também ser perfeccionista. Porque hoje quando a gente fala de macarrão, a gente busca a perfeição. É uma bolachinha assim. Então tradicionalmente sempre vai ser uma bolachinha redonda, igual, né? Se for pro tradicional, se você não for fazer em formatos diferentes. E o que você vai fazer é a mesma coisa até atingir a perfeição. Então, não vou fazer nada de diferente. Hoje eu tô fazendo, vamos supor, como se fosse no ramo de bolo, né? Hoje eu tô fazendo um bolo vermelho, amanhã eu vou fazer um bolo com stencil, depois eu vou fazer um bolo com pasta americana. Cada hora é uma técnica diferente, é um conhecimento diferente, é uma cobertura diferente, é um recheio diferente, é uma altura diferente. Então, você tem que aprender diversas coisas. Já o macarrão não, você tem que aprender uma receita. E dessa receita, você precisa tornar ela mais perfeita possível. Se você já acertou, já fez o macarrão, ele já tá crocante por fora, macio por dentro, já tem o pezinho, já tá redondinho, você gotejou direito, tá saboroso, perfeito, você já faz os macarrons. Mas se você quiser ele mais fininho, mais brilhante, mais macio, sem bolinhas, todo lisinho, aí você vai só melhorando um pouquinho mais cada detalhe, para você atingir a perfeição que você precisa. Que são dos macarrons lisinhos, do pezinho na altura que você deseja. Eu quero ele um pouco mais alto, eu quero ele um pouco mais baixo. E aí você vai atingir aquela perfeição. Então, para isso, você precisa ser perfeccionista, tá? Vamos supor, quando a gente fala desse atributo de perfeição, é uma pessoa que pensa, se eu tô usando a farinha de amêndoa peneirada e eu posso triturar ela para ela ficar mais fininha, eu vou fazer quanto mais perfeito, melhor. Então, eu vou ter um trabalhinho a mais e vou triturar ela ao invés de peneirar.
Se eu estou usando um corante hoje artificial e eu posso usar um corante natural, à base de beterraba, à base de clorofila, à base de cacau, e eu vou deixar de usar o corante artificial para fazer o natural. Então, eu estou tornando ele mais perfeito possível, porque eu já tenho a zona de conforto, eu já tenho ali o limiar do que é correto, eu já sei fazer o macarrão e já entrego ele. Então, quando eu busco a perfeição, eu estou buscando algo mais, eu estou buscando aquilo que ninguém entrega, eu estou buscando a especialidade, o extremo. E aí você pode fazer isso. E aí você vai se destacar entre as especialistas em macarrons. E aí você vai deixar de ter também essa concorrência de, vamos supor, eu já trabalho há muito tempo com macarrão e hoje eu estou fornecendo para casamento no mercado de festas. Então, eu tenho um cerimonialista que é fortíssimo no mercado, né? É uma pessoa que faz vários eventos e sempre ele encomenda macarrão. Então, ele sabe encontrar no local certo as pessoas que fazem macarrão. E aí, entre eu, que sou especialista hoje, que faço um macarrão tradicional, simples, e a pessoa que começou a fazer macarrão e que entrega um recheio um pouco melhor, com calda, com geleia, que entrega um macarrão mais lisinho, que entrega um carimbo nas letrinhas, eu vou me sair, né, melhor do que essa outra confeiteira. E o que acontece? Eu vou deixar de concorrer com ela para estar acima dela, entregando um produto de maior qualidade. Então, assim, quando você está dentro desse ramo, conhecendo já quem são seus concorrentes, aí tudo bem, você pode dizer, hoje eu tenho concorrência, porque eu estou vendendo muito no mercado e tenho que estar entre as melhores. Mas quando eu estou dentro de um mercado que é em si, não tenho concorrência. Eu estou vendendo para o cliente final, não é para concorrência. Por exemplo, as nossas alunas do curso de Macarrão Sem Segredos, que começam a fazer macarrões e começam a anunciar, elas já começam ali com um público que compram, vamos supor, com elas, bolos, doces, sobremesas, e não sabiam que elas vendiam macarrões e muitas vezes nem encomendavam macarrões por não ter essa facilidade de ter alguém para entregar. Então, das próprias clientes que ela tem lá, ela já transforma essas clientes que são de outros produtos nas clientes de macarrões, tá certo? Então, assim, hoje, se você tivesse que me perguntar, Dai, qual nicho ou subnicho da confeitaria que você mais gosta? Eu digo que é o de macarrões. Não porque eu estou, mas porque eu escolhi pelo fato de você fazer o docinho e tá sempre se aperfeiçoando e melhorando ele, buscando sempre uma melhora, não tá sempre mudando, tá? E hoje, qual seria o nicho melhor para você começar dentro da confeitaria, sem correr riscos de fazer o produto e não sair, sem correr riscos de não encontrar clientes, sem correr riscos de ter que abaixar o seu produto, o valor do seu produto para não perder a encomenda, porque isso não existe dentro do mercado do macarrão. Você tem que baixar o seu valor, tá? Os macarrões hoje, a gente encontra macarrões de 3 a 10 reais dentro do nosso cenário, né? Até 10 reais você encontra, até mais do que isso, mas na maioria dos casos, entre 3 a 10 reais. Porém, 3 reais é um valor muito abaixo do que você deve ou que você pode vender o seu macarrão. A gente fala hoje que você deve começar no valor de 5 reais. E mesmo assim, pensa aí, se o seu cliente que não sabe onde comprar, que não tem nenhuma referência, que nem pensava nos macarrões porque ele não visualizava, ninguém oferecia para ele não vai deixar de comprar na sua mão para poder procurar uma outra pessoa que venda mais barato. Uma vez que ele te perguntar, eu quero macarrões, eu preciso dos macarrões, eu vou colocar macarrões na minha festa, você der esse valor para ele não vai deixar de dizer, ele não vai falar para você, eu não quero os macarrões porque eu consegui uma confeiteira que faça mais barato. Isso aí é um blefe, isso não vai existir, tá? Porque dificilmente você não vai ter uma pessoa que faça macarrões, imagine 2 naquela região. Ah, Dai, por que ninguém faz macarrões? Por que é tão difícil encontrar alguém que faça macarrões? Porque hoje, tempo é dinheiro, tempo é valioso. E ninguém quer dedicar tempo para fazer algo. As pessoas querem comprar, pagar e já saber. Tipo, eu comprei o curso, eu comprei uma receita, eu comprei uma apostila e eu já fiz, eu tô fazendo macarrão. E é isso aí que muitas vezes a pessoa se perde. Você precisa realmente sentar, que não é muito tempo, mas você precisa sentar,
Você precisa entender a receita, você precisa saber o passo a passo do método para você conseguir executar. E uma vez que você faça, você só vai se aperfeiçoar e vai se colocar no mercado diante dos seus clientes, diante dos clientes que já existem, se você é confeiteira e já tem clientes dentro da confeitaria, se você já tem clientes que consumam de você outro tipo de produto, tá? Então você pode inserir os macarrons para mostrar para ele a qualidade do macarrão, o sabor do macarrão, ou você pode apenas oferecer sem colocar isso dentro dos produtos, sem agregar isso a um bolo, sem agregar isso a outro tipo de produto, tá certo? Então, dentro hoje da confeitaria, que é um nicho, que é um universo, a gente tem vários subnichos, né? De bolos, de suspiros, de brigadeiros, de massas, né? Como os donuts, tem os brownies. E aí vem os macarrons, esse subnicho maravilhoso. Todos os outros, na hora que eu falar aqui, vocês vão poder citar ou vão poder levantar a mão e dizer, conheço. Conhece alguém que faz bolo? Conheço. Conhece alguém que faz brigadeiro? Conheço. Conhece alguém que faz donuts? Talvez não, mas se você procurar, você encontra. Conhece alguém que faz brownie? Conheço. Conhece alguém que faz bolo de pote? Conheço. Se eu vou fazer uma festa hoje e for encomendar um bolo, eu não vou fazer orçamento com uma cliente só, com uma confeiteira só. Eu vou fazer 3, 4 orçamentos e decidir. Então já tem uma concorrência aí onde você tem que ser muito melhor do que aquela boleira. Ou o seu preço tem que estar favorecendo, ou realmente eu tenho que ter valor. Você tem que ter valor, porque eu tenho que já conhecer o seu trabalho e ser sua cliente fiel para que eu não corra para outro profissional. Nos macarrons, não. É claro que você precisa saber fazer um macarrão perfeito, você precisa entregar qualidade para ele, mas você, quando o cliente te pedir, eu te perguntar, sabe fazer macarrão? Eu sei. Ele não vai correr para outros confeiteiros que ele conhece para poder fazer orçamento de macarrão, até porque esse valor ele não vai oscilar tanto. Quando a gente fala que ele pode chegar de 3 a 10 reais, a gente fala de diferença de regiões e de técnicas, né, de pessoas que conseguem produzir uma quantidade maior. Porém, os macarrões artesanais, que são feitos em casa, onde a gente goteja com a mão, um a um, onde a gente coloca no forno de 4 grelhas, eles normalmente, eles estão girando em torno de 5 reais. Então, esse valor, ele não tem como descer muito, nem como subir. Então, você vai ter aí praticamente um valor de mercado equiparado. E aí, a pessoa, nem por esse motivo, não vai poder procurar outro profissional para poder dizer, eu consegui macarrão de 2 reais, você está vendendo de 5. A não ser que a pessoa começou a fazer agora e está dando os macarrões, mas de fato ela não vai conseguir se manter nesse mercado, nesse valor de macarrões, tá certo? Então, assim, dentro desse nicho da confeitaria, reiterando novamente, é o único subnicho, né? Um dos poucos, talvez o único, não consigo visualizar outro subnicho, que não tenha concorrência para você iniciar, para você divulgar o seu produto, para você se colocar no mercado, para você oferecer para o seu cliente, para você posicionar o seu valor, tá? Então, a minha pergunta do início da live, que não foi uma pergunta, é quase uma afirmação, qual seria o nicho na confeitaria que não tem concorrência? Né? Isso aí eu respondo para vocês pela experiência que eu tive de já ter percorrido quase todos os nichos da confeitaria, né? Como produtora de cursos. A gente já percorreu aí desde o bolo, desde o brownie, desde o brigadeiro, o biscoito, cookies, churros, tudo dentro da confeitaria. Em todos a gente tem uma concorrência altíssima. Em todos a gente tem aí uma barganha, às vezes, do produto e do valor. E aí isso faz com que muitas vezes você esteja no mercado, que a gente chama, que é um mercado, eu não quero usar essa palavra aqui, mas é um mercado desleal. E aonde muita gente chega, não vai permanecer por muito tempo, mas acaba bagunçando o mercado por não entender como funciona e não ser um profissional da área, né? Tô desempregado, vou começar a fazer isso, vou vender, qualquer valor para mim serve. E ela não consegue permanecer por muito tempo, mas ela acaba bagunçando o mercado. E dentro do mercado dos macarrões, isso não existe. Eu faço parte de comunidades hoje, aonde se alguém chega dentro dessa comunidade e fala, eu vendo macarrões a R$1,50, a R$2, praticamente é uma censura, porque todo mundo percebe que aquilo não pode acontecer. Então, é como se fosse uma tábua esse macarrão e ele pode aumentar o valor, né? Ele pode aumentar. Tá pausando. A gente conseguiu agregar aí uma decoração personalizada, uma modelagem diferente, uma embalagem diferente.
E aí a gente conseguiu trazer o nosso nome também, a segurança da nossa marca para o macarrão, e aí ele consegue aumentar. Mas essa base de valor sempre vai ser esse valor de média R$5, tá? Eu não queria entrar nessa questão de valor agora, mas quando a gente fala de concorrência, a gente tem que falar de qualidade, tem que falar de concorrência e tem que falar de valor, desculpa, quando a gente fala de concorrência, a gente tem que falar de qualidade, a gente tem que falar de valor, né? E a gente tem que falar também de custo. Porque o custo é uma coisa e o valor é outro. O valor que você agrega ao seu produto é outro. E aí a gente sai desse mercado, que a gente está na confeitaria, mas a gente está em um mercado um pouco bagunçado, onde as pessoas começam a vender sem nem entender o que é o produto e como ele tem que ser apresentado para o cliente. Ou então, ela começa a vender sem nem calcular o custo e sem entender qual seria o valor final daquele produto, tá? Então, quando você entra no mercado de macarrons, você já entra sabendo, você já entra entendendo o custo de uma receita, você já entra sabendo o valor daquele produto, porque teve conhecimento agregado a ele, tem todo um preparo que você tem que fazer. E aí, quando você lança ele no mercado, você já sabe que o valor dele de mercado é aquele. Então, você não precisa ficar perdido com uma disparidade muito grande de custos e de valores. Para vocês também que agregado a isso, a gente falar de concorrência, a gente precisa, de qualquer modo, quanto profissional, ter esses 4 atributos que eu falei para vocês, né? Da persistência, que não seria teimosia, mas seria persistência, do perfeccionismo, de ser dedicada, perfeccionista, persistente, e aqui eu coloquei teimosa, mas que é a mesma coisa que persistência, tá? Para que você, sempre que entre e que esteja no mercado, você só aperfeiçoe o seu produto, só melhore, só agregue mais valor, só se destaque mais. E aí, como já não existe concorrência, você só vai se consolidar no mercado diante de grandes, como é que eu posso dizer, grandes clientes, que não deixa de ser o cliente final, mas que seria as lojas que você pode fornecer, uma cafeteria que você pode fornecer, um cerimonialista que você pode fazer uma parceria. E aí você sai daquela zona de concorrência quando chegar uma outra pessoa vendendo macarrão. Então, gente, muitas pessoas sabem que como é que eu posso falar? Eu percorri vários nichos da confeitaria e me especializei nos macarrons por esses motivos, né? Pelo fato de ser um mercado hoje escasso, você ser um profissional valorizado, raro, pelo fato de você ter um doce especial, diferente de todos os outros, né? É um doce de luxo, considerado um doce de luxo dentro da confeitaria, dentro do ramo. Você não vai chegar em uma festa, mais ou menos, e encontrar um macarrão. Você vai chegar realmente em grandes eventos, encontrar macarrões em ocasiões muito especiais e encontrar um macarrão de lembrança, uma mensagem de um macarrão para alguém. Então, ele fica marcado. E, principalmente, que você consegue fazer parcerias fortes, né, nesse mercado, como eu disse, com casamento, com aniversários de um ano, com casas de festa, eventos, com pessoas que trabalham com festa, com empresas para fazer corporativos, né? Botando a marca da empresa junto ao macarrão. Então, tudo isso faz com que você saia dessa concorrência e que você nem participe desse universo aí da confeitaria, onde muita gente está brigando pelo valor, muita gente está brigando com produtos cada vez com qualidade melhor e com preço mais abaixo. E tem muitos profissionais deixando de estar na confeitaria por conta disso, né? Por conta de não estar valendo a pena. Mas dentro do mercado do macarrão, a gente sabe que essa concorrência ela não existe. Então, para você que é um profissional, para você que pensa, poxa, eu posso me especializar em um mercado que está em ascendência e é um mercado que ainda é carente de profissionais. É um mercado que a gente pode falar hoje com propriedade que não tem concorrência. Já comprei a farinha, mas não consegui comprar ainda alguns produtos de assar os macarrons. Nel, assim que você comprar, bota a mão na massa, Nel, coloca a sua experiência aí todinha e seu conhecimento na prática pra gente avaliar isso aí e mostra aí os macarrons que você fez, tá? 0, já tentei fazer, achei muito difícil. Porque você às vezes não tinha a técnica e o conhecimento certinho para fazer.
Zero, não conheço ninguém. Zero, não conheço ninguém. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, tá? Sobre vocês estarem entrando, ou estarem se interessando, ou estarem buscando, conhecendo um mercado que não tem concorrência. E só depende de você fazer o doce. Aprender, fazer, executar e depois se aperfeiçoar. Eu digo que na primeira receita, às vezes a gente não consegue porque negligencia algumas etapas. Como eu negligenciei, tipo, não precisa peneirar a farinha. Mas a clara não precisa estar em temperatura ambiente. Aí eu achava que aquilo ali era besteira, que era como bolo, que a gente não precisava bater tanto que no final ia dar certo. Então, quando a gente negligencia algumas etapas, às vezes a gente acaba negligenciando a técnica e aí não consegue o resultado. Mas quando o passo a passo tá ali, você dá importância a cada passo a passo e faz certinho, você acaba atingindo um resultado de primeira, de segunda ou de terceira. Mas se você fizer tudo certinho, você vai atingir um resultado perfeito dos macarrons, tá? Então não vai ser tão difícil como muitas pessoas dizem que é, como algumas pessoas que não conseguiram acabam falando, tentei e não consegui, deixei pra lá, porque perdi ingrediente ou por algum outro motivo. Então, busquem o conhecimento certo, a técnica certinha, né? Antes de tudo, separem a receita com calma. Antes de tudo, também entendam o que vocês estão fazendo na receita para colocar a mão na massa. E assim, não tenham medo de fazer os macarrons. Não tenham medo de entrar nesse mercado. Não tenham medo de apresentar o macarrão para o seu cliente. Uma vez que você chegou e conseguiu fazer o macarrão e ele tá suficiente, você achou que ele tá bom, ele tá com o pezinho, ele tá com todas as características que precisam ser feitas, e você já conseguiu com segurança fazer, fiz uma vez, fiz duas, fiz três, acertei, anota tudo, papel e caneta na mão e coloca esse macarrão no mercado, que vocês vão ver que vai chover cliente para vocês, tá? Apresenta pro seu cliente que já existe, busca, tô prestando bastante atenção, Nalva, busca clientes novos, que você vai ver que o seu cliente vai chegar e uma vez que ele compre, ele vai comprar sempre, vai ser seu cliente fixo, tá certo? Então é isso, eu vou encerrar essa live, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, vou encerrar essa live, tá? Qualquer dúvida, vou deixar ela salva aqui, qualquer dúvida vocês podem botar nos comentários embaixo que eu volto e respondo, tá bom? Um grande beijo, eu vi que não tem dúvidas aqui, que vocês não colocaram, um grande beijo e até a próxima.